nome é Alexandre Martins e você está novamente no canal Preparador Anônimo. Seja bem-vindo. Hoje vamos dar prosseguimento ao nosso trabalho sobre a mochila do fim do mundo, nossa BOB, com as tomadas externas, mostrando o equipamento em macro e depois na forma individual de cada item. Vamos lá? Um, dois, três, teste. Finalmente. Vamos lá, dando prosseguimento à nossa apresentação da nossa mochila especializada, nossa BOB do fim do mundo. Todo esse equipamento aqui é o que compõe o pacote principal da mochila, tá? Então essa é a nossa mochila. Lembrando que aqui ainda é acrescido o equipamento que está no colete, que eu vou apresentar no próximo vídeo, tá? Então isso aqui é a nossa BOB. Fique com a gente e nós vamos apresentar os equipamentos. Vamos lá, gente. Apresentação do equipamento da BOB, tá? O que eu carrego na BOB, o que eu demonstrei com aquelas apresentações, com aquelas observações que eu fiz no vídeo anterior. Todo esse equipamento aqui é aquilo que eu julgo necessário para uma recolocação, para um recomeço, tá? Então, alguns podem dizer que é pouca coisa, outros que é muita coisa redundante, sim. Lembrando que é individual, pessoal e personalizado. O que isso significa? Essa é a minha visão. A visão de outro preparador pode ser completamente diferente ou mais ou menos totalmente pessoal. Tudo bem? Algumas regras elas têm que ser seguidas, aquelas regras que eu demonstrei na apresentação anterior e que eu tenho comentado. Algumas regras não mudam, tá? Outras elas podem ser adaptadas e podem ser melhoradas. Então essa é a minha visão. Então vamos lá. Eu dividi a mochila no Safa mais A mais o equipamento complementar. O complementar é aquilo que está no colete, tá? Que acabou se agregando a mochila como uma extensão dela por motivos dos quais eu já tinha comentado. O que é? Se eu precisar fazer uma incursão, uma entrada, ou me deixar mais flexível, leve para uma incursão, eu tiro a mochila, guardo ela, escondo em um ambiente seguro, uso o colete para uma entrada. Então acabou sendo uma extensão. Ficou maior? Ficou. Ficou pesado? Ficou. Lembrando que o propósito não é sair acampando e passeando com ela. Ela tem um propósito específico que é o de um recomeço. Então vamos lá. Seguindo os itens do Safa mais A, sinalização, abrigo, fogo, água e alimento, que é o básico da sobrevivência, e nós vamos abordar isso muito para frente, outras visões disso. Sinalização, a gente sempre imagina o básico, fogo, nós temos apito, espelho, material pirotécnico, temos uma série de outros itens, os granadas de sinalização, sinalizadores de fumaça, enfim, todo equipamento que vocês já conhecem, inclusive lenços, bandanas, folhas, todas as estratégias da sinalização. Isso dispensa apresentação, isso é o básico que todo sobrevivente conhece. Agora, abrigo, tá? O que eu considero como abrigo? Primeiro, abrigo a minha roupa. Depois eu carrego uma barraca, um tarp individual, tá? Para uma pessoa mais o equipamento. Tem a armação dele acoplado na mochila, aqui, a haste. Tá? Eu tenho uma barraca de emergência, eu considero cobertores aluminizados também, tá? Sempre de dois. Eu tenho uma capa de chuva grande, que pode se tornar um abrigo improvisado. Então eu já tenho aqui 3 ou 4 tipos de abrigo, tá? Vamos separar aqui do lado. Uma barraca de emergência, que fica de fácil acesso na mochila, para um caso de necessidade extrema, minha primeira opção. Então eu tenho 4 abrigos, que eu posso despender
dependendo da situação, durante o tempo que eu vou fazer, se achar necessário, tudo bem? Então vamos lá, abrigo, fora os abrigos naturais que eu posso construir na natureza ou uma edificação, um veículo abandonado, uma caverna, uma gruta, qualquer coisa nesse sentido, que o sobrevivencialista, o sobrevivente, use de seu conhecimento, tá? E o bom senso, lógico, para improvisar e poder se sobressair. No caso de uma reconstrução, aí eu vou ter que trabalhar madeira, eu vou ter que trabalhar recursos da natureza, eu vou ter que improvisar, eu vou ter que usar o quê? De conhecimentos específicos que a gente vai comentar em outros vídeos de construção, tá? Eu vou ter que saber construir. Esse é um dos conhecimentos agregado a essa sua chance de recomeço, tudo bem? Então, sinalização, abrigo. E fogo. Fogo eu tenho um kit de sobrevivência bem avantajado aqui, com todos os itens de fogo, tá? Que eu já demonstrei em outros vídeos, tá? Kit de sobrevivência é uma coisa que é redundante, sempre tenho um, no EDC, tenho na BOB padrão, tenho nessa, tá? Então sempre no kit de sobrevivência. Fogo, tá? Eu ainda considero como fogo, eu tenho aqui um botijãozinho de gás e um fogareiro. Por que o fogo? O fogo na forma de necessidade de produção de alimento, purificação de água. Tá? Então eu tenho aqui o fogareiro e tenho um botijãozinho de gás. No colete eu tenho um outro botijão, tá? Porque para quem já utilizou sabe que você conectar o botijão, ele pode até vazar e pode ter algum problema. E se você desconectar ele vai continuar vazando. Então uma vez conectado ele vai ficar. Então você vai ter que arrumar uma maneira de transportar ele conectado. Vai ficar um volume maior, de uma forma mais específica para ser transportado. Então, sinalização, abrigo, fogo, tá? E água. Água eu tenho uma redundância grande de equipamentos. Eu tenho um filtro tipo bomba da MSR, muito bom, que você faz a sucção da água de qualquer fonte, ele já faz a filtragem conectado numa garrafa, tá? A água já sai aqui dentro purificada. Aqui dentro eu tenho água ensacada para 3 dias. De uma emergência, de uma retirada, tá? Eu tenho água ensacada aqui, que eu posso usar a mão dela numa necessidade extrema, se eu não puder parar, se eu não quiser parar numa retirada, tá? Sem contar que na mochila tem o Camel de 3 litros, que eu, abastecendo o Camel, eu posso usar essa água filtrada já como necessidade principal. O filtro da MSR, ele se conecta na base com a boca do Camel. Eu posso filtrar água de dentro para dentro do Camel também. Então essa é uma praticidade extra desse kit de água. Tudo bem? Vou deixar aqui do lado. Que mais? Eu tenho 2 filtros, tá? Da Life Straw. Tá? Os 2 filtros muito bons, que é 700 litros d'água ou 1 ano, aquele que vencer primeiro, depois de usado. Esse aqui está aberto, eu uso ele para instrução. Eu tenho mais 2 desses nas outras mochilas. Esse está lacrado, inclusive carrego sacos para transporte de água. Que sacos? São sacos plásticos resistentes. Antigamente, hoje já difícil de ser encontrado, nos postos de gasolina vendiam-se alguns sacos plásticos em forma de sacola para transportar combustível. Eles vinham lacrados, eram contados, etc. Eu consegui alguns daqueles novinhos, sem utilização, lógico, que eu uso para transportar água. Já usei água, inclusive aquele composto, eu posso inclusive ferver água próximo a uma fogueira, lançando mão daquele sistema de fervura por transferência de calor. Já utilizei e funciona. O saco é resistente, o plástico é resistente, tá? Ah, mas ele é contaminante. Na hora da sobrevivência você não vai pensar nisso, vai pensar em sobreviver. Depois você se preocupa com isso. Então eu tenho 2 filtros, mas aquele filtro eu tenho tudo redundante, são 4 filtros. Eu tenho uma quantidade boa de água para atender essa necessidade. Então eu tenho a sinalização, abrigo, fogo, água. A água em forma de filtro, a água ensacada, a água do Camel e a água que eu consegui no ambiente depois de tratada. O tratamento de água dispensa comentários, né? E o alimento? Alimento, inicialmente o básico, eu tenho aqui ração de sobrevivência, tá? São barras energéticas de 2.400 quilocalorias cada barra. Aqui dentro eu vou ter comida para, parece pequeno volume, né? Mas aqui eu tenho comida para mais de 72 horas. Levando em conta que eu vou usar 2.400 quilocalorias por dia, eu tenho aqui 2, 4, 6, 8, 10, 20 barras. Em tese, aqui eu teria 20 dias de comida, se eu conseguisse me manter com 1 barra por dia.
quando a gente fala de comida, o interessante é que nós, todos vocês que me acompanham, as pessoas que têm uma certa curiosidade disso, é pensar não em volume, em quantidade, peso de comida, como se a gente estivesse num restaurante por quilo. Nós temos que imaginar o que aquela comida ingerida vai se converter em forma de calorias, de nutrição. Então não é uma quantidade grande que vai te nutrir, é uma quantidade em forma de uma paçoquinha pequena, de um tabletinho, com 2.400 quilocalorias, que é a necessidade diária de um ser humano adulto. Tá? Então você pode ter aqui uma condição de sobrevivência razoável. Sem essa aqui, eu tenho comida liofilizada, tá? Para 3 dias, e sementes, tá? Sementes para plantio de hortaliças, legumes, para, no caso de uma estabilização em algum local, eu consiga iniciar, tá? Uma produção de alimento. Tá? São vegetais, são legumes comuns no nosso dia a dia, que você consegue encontrar em qualquer feira, mas as sementes em uma quantidade muito boa. O volume aqui nem parece tanto, mas aqui eu tenho comida para 3 dias e sementes para conseguir aí uma quantidade boa de comida por um longo período. Eu tenho também um outro pacote desse que tem um complemento das sementes. Então, sinalização, abrigo, fogo, água e alimento. Na parte de alimento ainda eu possuo equipamentos para caça e pesca. Tá? O kit de pesca, armadilhas pré-montadas, um cabo de aço encapado fino. Eu tenho lá pontas, nessa caixinha aqui, pontas de flecha, que eu posso providenciar um arco, uma balestra, alguma coisa natural. Posso usar isso aqui, isso se eu não conseguir levar nenhum junto. Tá? Então eu tenho equipamento de caça e pesca para ampliar a minha quantidade de comida. Tá? Quando a gente fala de caça, não são só mamíferos, aves se incluem também. Tenho onde preparar a marmita, os talheres, a história toda, para facilitar, dar um certo conforto no infortúnio que eu estiver passando no caso. Ferramentas de apoio. A gente fala, mas só isso tem numa BOB. Tem. E o resto? Quando a gente fala de sobrevivência, a gente vive falando de comunicação, informação. Eu tenho um rádio, a Dynamo, tá? AM/FM, com lanterna, etc, etc, que eu posso usar a mão dele para acompanhar as notícias. Tá? No caso de uma falta de energia, eu tenho um rádio a Dynamo, posso ficar bem informado. Isso é fundamental para o sobrevivente, estar bem informado. Tem um rádio de ondas curtas, tem um HT, que são 2 na realidade, faz par com o que está no colete. Um fica com a base, fica com outra pessoa, e esse fica aqui. Esse é um Baofeng bastante útil, simples, que você encontra em qualquer loja de venda desse tipo de equipamento. Ele não é caro, tá? Comum. O interessante é vocês pensarem o seguinte, tem que ser algo comum e funcional, não pode ser algo muito extraordinário, que se eu tiver que fazer uma manutenção ou arrumar alguém para fazer uma manutenção, a pessoa não vai ter que ler uma enciclopédia para arrumar, seja uma coisa mais fácil. Tá? Então é um rádio comum, e se eu precisar recolocar outro no local, ele não vai ser muito caro. Tá? Mas eu tenho que carregar a energia disso aqui. A energia dele eu tenho um carregador solar portátil, tá? Dobrável, que coleta energia. Eu posso usar essa energia tanto para carregar os rádios, quanto a câmera, um celular, um GPS ou outros equipamentos. Inclusive fazer numa bateria, fazer uma carga rápida numa bateria, que possa me sobressair numa moto, num carro, alguma coisa nesse sentido. Então eu tenho esses equipamentos aqui que podem ser bastante úteis nesse caso. Então eu tenho lá comunicação e fonte geradora de energia. Outras fontes depende da criatividade do sobrevivente. Eu tenho aqui uma máscara contra gases, tá? Uma máscara NBC. Essa é uma BKM-10M tcheca, da República Tcheca, novinha, nunca foi usada, com 4 filtros sobressalentes. Ela tem 2 já instalados, ela está pronta para uso, e mais 2 trocas. Tem lentes extras, filtros extras, é extremamente útil. Uma das melhores máscaras que a gente tem acessível hoje em dia, sem contar as americanas, né, que são extremamente difíceis de encontrar e são muito caras. Custo-benefício, essa aqui foi muito boa. Que mais? Eu tenho as capas de chuva, tenho itens de proteção que complementam com esse, uma capa de chuva mais longa, que dá proteção contra a chuva ácida e outros tipos de gases.
Uma coisa de proteção que seria bem interessante agregar num kit desse seriam 2 equipamentos que são mais sofisticados e um tanto mais caros. Seria um contador Geiger e um detector de gases. Mas aí é uma coisa mais avançada, fica aí uma dica. Que mais? Na parte de ferramentas, eu tenho um pequeno pé de cabra, uma ferramenta de lança, um amolador, uma pá dobrável, extremamente útil e necessária, tá? Todo mundo já conhece ela. Eu carrego um machado acoplado na mochila, tá? Um machado. Eu tenho uma serra de madeira, tá? Bastante útil para trabalhos em campo. E eu tenho um alicatão. Tá? Para que eu quero isso? Se você precisar entrar em um depósito, em um local fechado, com um cadeado grande, você vai entender por que você precisa disso. Mas por que eu vou ter que entrar? A gente está falando aqui de uma necessidade extrema, de um recomeço, de uma retirada, onde lei e ordem, as coisas já não vão existir da forma que nós conhecemos. Eu vou precisar repor meus suprimentos, equipamentos, medicamentos, etc. Se eu precisar entrar, por exemplo, numa farmácia, eu vou precisar cortar o cadeado para entrar. Tá? Não adianta eu ficar batendo na porta que ninguém vai atender. Então, tenho a serra extra, eu carrego uma redundância muito grande de cordas, tá? Paracordes e cordas com mosquetão. Isso aqui é uma pequena vara de pesca, que faz par com esse kit aqui, tem a carretilha e as iscas artificiais, que complementam também o item de comida. As toalhas, tá? Muito úteis de sobrevivência. E o pacote da roupa. Tá? Aqui dentro tem uma bermuda, uma calça, 2 cuecas, 2 meias e uma camisa. Então eu acho que isso aqui dá para começar a pensar em me proteger. Mas eu não vi a blusa ela vai pendurada na mochila. Tá? Isso se não tiver frio, eu estiver levando. Eu levo um anorak pequeno, à prova d'água, que também é quente. Sem contar que as capas de chuva, por serem um tecido impermeável e sintético, elas também aquecem, podem fazer essa vez. E essa bolsa preta, o que é? Essa bolsa preta é o kit de primeiros socorros avançado. Aqui dentro eu tenho aparelho de pressão, aparelho de RCP, eu tenho todo equipamento básico, uma pequena cirurgia de emergência e curativos. Tá? Então aqui eu não vou abrir ela agora, num vídeo específico a gente abre ela. Isso aqui eu comprei durante o tempo, tá? Porque é uma coisa que, além de ser bem específica, tá? Nem todo mundo fala, eu vou fazer uma pequena cirurgia, vou costurar, nem todo mundo tem essa desenvoltura. É uma coisa bastante recomendável que o sobrevivente comece a entender, pelo menos como se faz. Não que eu vá precisar fazer, mas é melhor saber e não precisar do que precisar e não saber. Então, tenho aqui todo esse equipamento. Que mais? Nós temos aqui os filtros, tem todo esse... A mochila em si, eu já tinha comentado sobre ela. É uma mochila de cordura 600 de 30 litros com 2 bolsos de 10 litros acoplados na lateral dela. Tá? Isso aqui eu já vou falar já, só para conhecer melhor o equipamento. Uma mochila bastante reforçada, acolchoada nas costas, tá? Com 2 bolsos de 10 litros, um de cada lado. Ela tem uma parte que você pode prender as roupas tanto por fora quanto por dentro. Eu instalei uma bolsa do câmbio e de rádio na parte externa. Ela tem bolsos na base, tá? Que tinha o mosquetão e o aparelho 8, no caso de uma retirada. A base do abrigo, ela tem impermeabilização por dentro e eu acresci uma sacola estanque para facilitar a proteção dos equipamentos, no caso de chuva. Tá? Essa mochila ela é uma Carimor SF de 30 litros. Tá? Então, eu pretendo trocar, se possível for, por uma mochila um pouco maior, para deixar as coisas mais leves, que eu possa agregar um ou outro item. O machado, as ferramentas de corte, eles vão acoplados nesses ilhoses aqui do lado, tá? Nesses clipes aqui. Então eu tenho ela como base do meu equipamento, como suporte do meu equipamento principal. Tá? Tudo isso que vocês estão vendo aqui vai dentro dessa mochila. Tá? É incrível, mas vai. Uma coisa que o sobrevivente tem que aprender, isso é praticamente uma obrigação, é ser organizado. Saber montar uma mochila, como dispor os equipamentos dentro dela. Não é ir colocando, escolhendo e colocando. Depois você precisa de um equipamento que está lá embaixo, você vai ter que tirar tudo para poder colocar. Alguns sobreviventes mais técnicos, mais elaborados, ele não usa só um saco estanque, ele acaba usando 2.
Um para roupas, abrigos, itens que ele quase não vai utilizar durante a caminhada, somente durante paradas. E os itens principais em outro saco estanque em cima. Algumas mochilas têm abertura por baixo também, para facilitar esse acesso. É uma coisa a se pensar também na praticidade. Então, você tem lá a parte de revestimento, abrigo, toalhas, itens de higiene, primeira necessidade, tudo num saco estanque na parte de baixo e os itens de necessidade na parte de cima, levando em conta o balanceamento dos equipamentos, lógico, que não dá para levar uma mochila desbalanceada em longas durações, longos percursos, né? A higiene pessoal, a gente falou em higiene pessoal, uma necessaire com todo o equipamento para isso. Ah, mas numa retirada não vou ficar pensando em tomar banho. É fundamental que numa primeira oportunidade você faça isso, porque a higiene corporal ela também faz parte da sua proteção. Um corte com sujeira vai infeccionar, o seu cheiro numa transposição pode atrair sim, tanto predadores quanto dar rastros para animais do seu, mais fácil, lógico, do seu paradeiro. Tá? Então é uma coisa a se pensar. Essa bolsa aqui ela é complementar, ela tem todas as outras ferramentas de caça. Tá? Eu tenho um estilingue, bom e velho estilingue de borracha de soro, desses comerciais que a gente encontra por aí, com bolinhas de rolamento para caça de pequenos pássaros e alguns roedores, né, pequenos. Tenho aqui complementos do equipamento de comunicação e outros itens pessoais. Um rolo da boa e velha silver tape, da melhor que você conseguir achar, e dentro dele eu carrego um afiador para o machado e para as facas, um afiador circular. Tá? O meu facão, tá? Muita gente gosta dos cornetas, eu tenho um corneta maravilhoso, aliás eu preciso fazer uma bainha para ele que eu não tenho. Eu uso um facão, tá? Que eu gosto muito dele, está comigo há muito tempo, é um Ka-Bar, tá? uma Kukri Ka-Bar, 12,49, tá? Muito boa, já me quebrou muito galho no meio do mato. E eu tenho como lâmina principal, eu tenho aqui a minha tracker, tá? Que eu carrego ela para todo lugar que eu vou no mato. Eu só tenho essas duas facas? Não. Alguns puristas, alguns especialistas pregam 3 lâminas ou uma lâmina só, e de vira e mexe a gente encontra esses kits na internet. O que você levaria e tudo mais. Isso é muito pessoal, é mais uma curiosidade. Para quem gosta de lâmina, eu tenho certeza que vai ter no mínimo mais 5 dentro de casa. Tá? Então, eu me incluo nesse pacote. Eu tenho facas de sobrevivência, eu tenho facas utilitárias, o meu xodó é uma Ka-Bar, tá? É bem antiga, é uma Ka-Bar dos fuzileiros, muito velha. Tá? Facas nacionais são boas? São. Eu já tive muitas facas nacionais boas. Eu tinha uma Commander da Tramontina muito boa, ela quebrou de tanto usar, tá? Eu não consegui mais repor ela, porque o mercado não tem mais. Tem muita faca boa, eu gosto muito da Zakharov, tem umas facas muito boas, e parceira da Zakharov, se não me engano, a empresa irmã da Zakharov, né? Me fugiu o nome dela agora, mas ela é muito boa. Inclusive eu tive uma faca modelo caçador dela, muito boa, tá? Até dispus dela para um companheiro, um amigo. Então é uma visão minha, de um equipamento bastante específico, que com certeza quando vocês forem montar o de vocês vão colocar um item a mais ou um item a menos, e vocês vão comentar aqui falando, olha, eu não colocaria isso, eu colocaria aquilo, a sua visão disso está errado, tem que ser aquilo outro. Essa é a ideia do nosso canal, essa é a ideia do vídeo, propor o pensamento e a reflexão. Isso aqui não é a regra, isso aqui é uma visão, tá? A regra é que você consiga se sobressair no ambiente que você tiver. É uma emergência, você tem que se sobressair. Isso aqui vai te levar para um outro lugar onde você vai recomeçar. Mas eu posso fazer isso com a BOB comum? Pode, claro que pode. Tá? Eu só peguei uma BOB simples e dei uma turbinada nela. Coloquei mais itens, exagerei algumas coisas, por quê? Desculpa. Porque na minha visão eu precisei melhorar aquele item. Uma BOB comum você não vai ter uma máscara de gases, você talvez não tenha um carregador solar, tá? Não tenha um rádio, a dínamo, vai ter um rádio de bateria. Tá? Eu não vi lanternas. Lanterna o que mais tem aqui esparramado por todo o kit. Tá? Lanternas com baterias recarregáveis. De preferência eu uso
as pilhas, aquelas CR123A, que podem ser carregadas no carregador solar, nas lanternas da Surefire e outras lanternas. Tem outras lanternas, inclusive, que eu comprei na 25, são lanternas comuns, com pilhas recarregáveis. Ah, mas ela não presta. No escuro, toda lanterna com pilha presta. Tá? Então é uma visão. Ah, eu gosto de lanterna tática, eu também. Só que o preço delas, às vezes, é bastante inacessível. Então a gente tem que adaptar a nossa realidade. Tá? Existem lanternas hoje de 2, 3 mil reais. Tem excelentes lanternas que iluminam. E uma lanterna de 10 reais faz a mesma coisa. Ah, mas o foco não é tão bom. Eu não vou andar à frente 50 metros, 100 metros. Eu vou olhar aqui na frente para andar. Sem desmerecer, cada equipamento tem a sua função. Como eu sempre disse, a ferramenta certa é para o trabalho certo. Não adianta você focar aqui pensando lá. Vamos desenvolver aqui o básico e atendendo às necessidades a gente vai evoluindo. Ah, mas eu tenho que colocar um equipamento que sirva para diversas coisas. Sim, você tem condição de colocar uma lanterna melhor? Coloca. Tem condição de colocar uma máscara melhor? Coloca. O carregador solar melhor? Coloca. A mochila? Coloca. Não tem? Começa do básico. Tá? O importante é que você tenha aonde se amparar numa necessidade. Essa é a ideia. Tá? Eu mostrei para vocês aqui o que eu tenho no pacote principal da mochila. No próximo vídeo nós vamos esmiuçar o colete tático que complementa isso aqui. Tudo bem? Então, eu vou deixar a informação do equipamento no link embaixo. Vou pedir para vocês curtirem, acionarem o sininho, divulgarem nosso trabalho. Deixarem, por favor, seus comentários aí embaixo, o que vocês acharam, se era isso que vocês esperavam, se está faltando, tem a mais. Comentem, divulguem, compartilhem, participem, chama no WhatsApp, a gente conversa, a gente vai desenvolver junto. Vamos fazer uma oficina no campo junto? Vamos trabalhar. Tudo bem? Eu espero que tenha atendido a expectativa de vocês. A gente está sempre em evolução para atender a necessidade de todos. Obrigado pela atenção de vocês. Meu nome é Alexandre Martins e você está no canal Preparador Anônimo.